Olá, hoje é dia 29 de setembro, vim trazer algumas dicas interessantes, tanto do ponto de vista de literatura acadêmica, quanto de sites e textos e artigos. Essa semana meu enfoque aí é de um livro que eu estou retomando, até para trabalhar com os alunos. O nome do livro é Sujeito e Subjetividade, do autor Fernando González Rey, um psicólogo cubano, acho ele maravilhoso, hoje um dos maiores, na minha opinião, um dos maiores produtores e criadores de novas vertentes e perspectivas dentro da psicologia. É um livro bem interessante, acho que hoje para a área de epistemologia na psicologia é um dos mais variados, né? Possui uma primeira parte que é muito interessante, que vai falando um pouco de como as teorias dentro da história da psicologia foram, ao mesmo tempo, inaugurando novas zonas de sentido, de compreensão, de inteligibilidade, e ao mesmo tempo, né, como também essas mesmas escolas ficaram amarradas em algumas marcas epistêmicas, né, sejam elas do mecanicismo ou de algumas estruturas inatas, enfim. Então, o primeiro capítulo, né, que se chama Primeiro Período do Desenvolvimento da Psicologia, é bastante interessante porque vai trazendo justamente esse apanhadão, né, sobre as psicologias. Fala da psicanálise, do impacto do Lacan, a teoria social e a psicanálise, fala sobre a psicologia humanista, né? Então, bem interessante. Já no segundo capítulo, ele já vai falar um pouco mais da questão da importância, né, desse novo conceito da subjetividade para a psicologia. E aí ele nos convida a entender esse conceito dentro da perspectiva da psicologia soviética, histórico-cultural, faz uma certa reflexão sobre as contribuições do Castoriadis e do Guattari, que ao meu entender também são autores muito interessantes de serem resgatados e lidos e atualizados, né? Castoriadis é um convite, inclusive, pessoal, que eu estou tentando agora me mergulhar um pouco mais na obra desse autor, né? O capítulo 3 fala sobre subjetividade e as teorias de inspiração social na psicologia. Então vai falar um pouquinho da teoria das representações sociais, fala dos seus limites, ao mesmo tempo das suas possibilidades e superações. É um capítulo que eu estou relendo, estou até para preparar uma aula que está me fazendo enxergar a teoria das representações sociais talvez de uma outra maneira. E ele fecha o capítulo falando um pouquinho do construcionismo social, né? Bem interessante, fala das críticas e também das possibilidades. E no capítulo 4, por fim, ele finaliza o livro falando da subjetividade e seu significado atual na construção do pensamento psicológico. E para isso ele vai falar um pouquinho do conceito, que é um conceito que ele desenvolve já há algum tempo, inspirado no Vygotsky, por exemplo, sobre subjetividade social, quais são os ganhos que ele aponta aí quando a psicologia poderia, né, tentar superar essa grande dicotomização entre objetivo e subjetivo, e termina o livro falando justamente sobre isso. Acho que é uma obra atual, é uma obra epistêmica refinada, né? Acho que todo psicólogo deveria estar entrando aí em contato com esse autor. Uma outra dica é o Museu de Imagens do Inconsciente, da Anísio da Silveira. Essa semana tive aí falando um pouco sobre psicanálise e as suas bases epistêmicas, também as suas dissidências. Acabei falando um pouco de Jung, isso me fez revisitar de alguma maneira, então, a obra da Anísio da Silveira, que é, né, uma das grandes inspirações brasileiras no trato, aí, no cuidado, né, com as pessoas que historicamente sofreram distúrbios ou transtornos mentais. Tá? Fica a dica, é www.museuimagensdoinconsciente.org.br. Nesse site vocês vão encontrar várias coisas interessantes, né? As exposições, alguns textos, acho que vale a pena de dar uma olhada. E finalizo então comentando um site que eu sempre estou retomando nas próprias reflexões sobre ética e bioética, do professor Goldin. É um site de Porto Alegre, fala sobre bioética em todos os níveis que vocês possam imaginar. Aqui tem bastante, como vocês podem estar vendo aí no vídeo, bastante sugestões de textos e temas, tem as normas, né? A resolução 9696, que é uma resolução importantíssima para quem faz pesquisa no país hoje. É isso, gente, eu deixo essas dicas, essas 3 grandes inclinações, esperamos aí que possamos melhorar com isso, né? E deixo aí um abraço e uma boa semana para todos nós.